Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios que alguns alunos escolheram para que a gente pudesse resolver durante nosso vídeo, tá? Então, o primeiro exercício é esse aqui. Vamos ler junto. Em uma sala de aula, uma professora de matemática pode fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. Uma professora verificou que, de um total de 35 alunos, 19 compraram salgados, 4 compraram pizza e salgado e 7 alunos não compraram lanche nesse dia. Quantos alunos compraram apenas pizza? Então, uma dica para vocês é que, em primeiro lugar, você faça uma tabela com os dados que te foram dados, né? Então, vamos lá. Aqui no cantinho, você constrói uma tabela com os dados que te foram dados. Então, quantos alunos temos no total? Total 35 alunos. 19 compraram salgados. Então, S de salgado. 19 compraram salgados. Pizza é o que você está querendo descobrir. 4 compraram pizza e salgado, então pizza mais salgado, 4, faltando mais uma aqui. E 7 alunos não compraram nada, então nada, 7 alunos. Então, esses são os dados que nos foram dados e só as pessoas que compraram pizza, né? No caso, só os alunos que compraram pizza é o que nos está sendo solicitado. Como a gente faz para resolver isso? O método mais simples é através do diagrama de Venn, tá? Onde você pode perceber que temos aqui pizza mais salgado. Então, temos dois conjuntos, né? Então, precisamos aí de duas bolinhas. Então, pizza, salgado. Quantos alunos comeram pizza mais salgado? Sempre parta do centro, que é a intersecção desses produtos, para a extremidade, tá? Então, quantos alunos comeram pizza mais salgado? Nesse caso, 4. Quantos comeram pizza? Eu não sei. Então, já coloquei esse. Quantos comeram só salgado? 19. Mas se você olhar na bolinha aqui, ó, do salgado, eu já tenho 4 dentro. Para 19, faltam quantos? 15. Porque 15 mais 4, 19. Quantos não comeram nenhum? 7. Então, fica do lado de fora, né? Nem dentro de uma bolinha, nem dentro da outra. Se a gente somar 4 mais 15 mais 7, quanto vamos ter? Vamos colocar aqui? 15 mais 4 mais 7, né? 5 mais 4, 9. 9 mais 7, 16. Vai 1, desce o 6. 1 mais 1, 2. Então, tenho aí um total de 26 alunos. Mas quantos alunos eu tenho ao todo? 35. Então, eu faço 35 menos 26. De 5 eu consigo tirar 6? Não, né? Então, eu pego um aqui, ó, emprestado do 3. Então, aqui agora eu tenho 15. 15 menos 6, 9. Se eu peguei um emprestado do 3, ele deixa de ser 3 e passa a ser 2. 2 menos 2, nada. Então, eu tenho aí 9. Ou seja, quantos alunos comeram apenas pizza? 9. Então, a minha resposta aqui, ó, é a letrinha B. Viram como é fácil? Então, vamos para a próxima questão. Então, vamos para a nossa segunda questão. Quaisquer conjuntos
A e B no diagrama de Venn. O conjunto A união com B é igual a... Aí temos aqui, ó, alternativa A, B, C, D e E. E o conjunto, os conjuntos A e B, que são dados, são esses aqui, ó. Conjunto A e o conjunto B. Lembram que a gente estudou sobre união de conjuntos? Então, união representado por esse Uzinho aqui, né? Significa o quê? Juntar. Juntar tudo, reunir todos os elementos. Então, A união com B vai ser igual a todos os elementos que estão contidos dentro desses dois conjuntos. Eu abro chaves e tento colocar em ordem crescente. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1,2,3,4,5,6. Fechei chaves. Então, essa vai ser a resposta de A união com B. Fácil, né? Nossa letrinha D aqui. Vamos para a próxima questão? Então, temos aqui a nossa terceira questão e é necessário ler com bastante atenção para você poder compreender bem. Então, vamos ler aqui com bastante atenção. O motorista de táxi cobra R$ 3,50 de valor fixo por mais de 70 de valor fixo, né? E ele vai cobrar 70 centavos por quilômetros rodados. Então, a questão pede para que eu determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Então, vamos lá. R$ 3,50 é o valor fixo da taxa desse táxi. Então, só o fato de entrar dentro do táxi, sentar dentro do táxi, eu preciso pagar R$ 3,50. É um valor fixo do táxi. Mas ele cobra 70 centavos, por cada quilômetro rodado, certo? Então, quantos quilômetros a questão diz que foi o percurso? 18 quilômetros. Então, esse valor de 70 centavos, já que ele cobra 70 centavos por quilômetro, eu preciso multiplicar por 18. Já que ele rodou 18 quilômetros, certo? Então, vamos fazer aqui no cantinho. 70 centavos vezes os 18 quilômetros. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Sobe o 5, desce o 6, né? 8 vezes 0, 0, mas eu tenho um 5 aqui. 1 vezes 0, 0. Ó, lembrando que eu preciso pular aqui, ó, casinha. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Porque esse 5 foi do anterior. Passo um tracinho e aqui eu vou somar. 0, 6 mais 0, 6, 5 mais 7, 12, sobe 1, desce o 2, e 1 mais 0, 1. Então, R$ 12,60. Mas, aí você já viria aqui, ó, e queria marcar a letra E. Mas, vocês estão esquecendo do custo fixo. Isso aqui só foi os 70 vezes cada quilômetro que a gente rodou. Então, 70 vezes 18 deu R$ 12,60. Mas eu preciso somar R$ 3,50. Lembrando que vírgula precisa ficar abaixo de vírgula. Então, 0 mais 0, 0. 6 mais 5,
11, vai 1, desce 1, aí repito a vírgula. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, e 1, desce aqui. Então, quanto eu vou pagar de táxi? R$16,10, a letrinha D de nosso exercício, tá certo? Então, perceba que só ler com atenção e fazer os cálculos direitinho. Vamos para a próxima questão? Então, pessoal, nós vamos ver agora uma questão sobre progressão geométrica. Eu vou tentar explicar aqui. Existem alguns jeitos, né, de resolver essa questão, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais prática, principalmente para quem está fazendo aí o supletivo e precisa compreender melhor. Então, vamos lá. E já que o termo é menor, né, o termo ele só está pedindo aqui o 8º termo, então fica mais simples. Ele já me deu 4 e está pedindo que eu determine quem é o 8º termo dessa progressão. Como eu estou falando de progressão geométrica, eu estou falando do processo de multiplicação, certo? Se fosse progressão aritmética, eu estaria falando de um processo de soma. Aí, como é progressão geométrica, a multiplicação. A primeira coisa que eu preciso determinar é quem é a razão da minha progressão. E como é que eu faço isso? É bem simples. Você vai pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Você vai pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. 6 dividido por 2, 3. Então, a razão que vamos utilizar para essa questão é 3. E o que seria 3 ser a razão? É o número pelo qual esses números aqui estão sendo multiplicados. Quer ver? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, eu só preciso descobrir quem é o 8º termo. Ele já me deu 4. Então, eu vou pegar esse último aqui, ó, 54. E vou multiplicar por quem? 3. Se eu fizer isso, eu vou estar achando que termo? O quinto. Se eu já tenho 1, 2, 3, 4... Se eu fizer essa multiplicação de 54 por 3, eu vou estar achando o quinto termo. Depois eu vou multiplicar por 3, vou estar achando o sexto. Multiplicando por 3, vou estar achando o sétimo, até encontrar o 8º. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12. Vai 1, desce o 2. 3 vezes 5, 15. Mais 1, né? 16. 162. Esse é o meu quinto termo. Então, eu vou fazer um quiquezinho aqui, ó. Só para que eu possa lembrar que esse número aqui eu vou precisar somar a esses outros. Então, novamente, multiplico por 3, porque esse é o quinto, mas eu estou precisando do 8º. Ainda faltam mais 3 multiplicações. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, aqui eu tenho o meu 6º termo, né? Vou pegar esse termo e vou multiplicá-lo por 3 novamente, multiplicar por minha razão. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, tem mais outro aqui. Vamos ver quantos termos nós já temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tá faltando quantos pra gente chegar no 8º? Mais 1, né? Então, eu vou multiplicar esse resultado por 3 novamente, que é a minha razão. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 4.374 é o meu 8º termo. É justamente o que eu estava procurando. Só é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, nesse caso, 8. Então, temos aí a resposta para a nossa questão, a letrinha D
Não é simples? Vamos para a nossa próxima questão. Então, nessa próxima questão, na quinta questão, vocês podem perceber que eu estou falando aqui, ó, de uma função do primeiro grau, onde x está elevado a 1. Como ele não aparece, né, subentendemos que ali é 1. Então, determine os zeros da função a seguir. E como é que a gente pode fazer isso? Igualando f de x a 0. Tranquilo? Então, vamos lá. Se f de x é igual a 0, eu vou substituir aqui, né? Então, vai ser igual a 5x mais 2. Mas que eu possa ver isso de uma forma mais clara, eu vou inverter essa situação. Eu vou inverter essa igualdade. 5x mais 2 vai vir para esse lado e o 0 para o outro da igualdade, tá? Nada demais, ó. 5x mais 2 é igual a 0. Tranquilo? Então, quem tem x vai ficar desse lado esquerdo da igualdade e quem não tem vai passar para o lado direito. Mas se passar do outro lado da igualdade, ele vai trocar o sinal. Se aqui é positivo, vai ficar negativo, tá bom? Então, 5x permanece, é igual, já que o 2 não tem x, vai passar para o outro lado. Se é positivo, vai ficar negativo. Menos 2. Se você perceber, 5x, na verdade, é 5 vezes o valor de x. Então, se aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. X vai ser igual a menos 2 dividido por 5. E essa é a nossa resposta. Então, temos aqui a letra D como a resposta correta. Não é fácil? Então, pessoal, dando aqui continuidade ao nosso vídeo sobre questões, né? Nosso vídeo de questões. Aproveitando a oportunidade, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, ativar o sininho, colocar nos comentários quais são os assuntos que vocês gostariam que eu pudesse fazer vídeos aqui para vocês explicando acerca dos assuntos. E caso tenham algumas dúvidas, também deixem nos comentários que assim que possível irei responder todos eles, certo? Então, novamente, inscrevam-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber aí sempre as notificações de nossos vídeos. Então, vamos lá. Sexta questão. Dada uma função do primeiro grau, f de x igual a 2x mais 3, qual é o valor de f de 10? Então, ó, vem cá comigo. Presta atenção. F de x é igual a 2x mais 3, né? X aqui dentro do parênteses e x aqui. Agora, se eu pergunto qual é o valor de f de 10, se eu colocar aqui embaixo, ó, f, abre o parênteses, 10. O 10 substituiu quem? O x. Então, o 10 vai substituir quem? O x aqui, amores. Vocês vão repetir tudo, ó. 2 vezes. E ao invés de x, você vai colocar o quê? 10. Então, 10 mais 3. Vamos resolver isso aqui para ver como é que fica? F de 10 é igual a 2 vezes 10. 20. 20 mais 3. 23. Então, f de 10 é igual a 23. Simples essa, não foi? Então, letrinha B aqui de nossas alternativas. Vamos para a próxima? Já que essa foi muito fácil, a próxima é mais ainda. Sétima questão. Qual é o coeficiente linear da função f de x é igual a 2x menos 1? Vamos lá.
Lembram que no nosso vídeo anterior que falamos sobre função de primeiro grau, a gente viu que a função de primeiro grau ela é vista por f de x é igual a x mais b. Vocês lembram disso? E a gente chamou A de coeficiente e chamou B de termo independente ou termo constante. Lembram disso? Então, o que é que nós vimos também? Que no gráfico, na representação gráfica de uma função do primeiro grau, o gráfico ele é representado por uma reta. E nós aprendemos nesse momento que A vai ser visto ou chamado também como coeficiente angular, enquanto que B vai ser visto como coeficiente linear. Então, olhando para essa questão aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 1. Quem é A? A é o número que multiplica x. No caso, A vai ser 2. E quem é B? B é o termo constante, ou seja, o termo independente, é aquele que não multiplica ninguém. Nesse caso, ó, menos 1. E não esqueçam também de que 1 é diferente de menos 1. Porque, como é que vimos? Se no banco eu tenho um saldo positivo de R$100, é diferente de ter um saldo negativo de R$100. Ter sobrando é diferente de estar devendo, lembram? Então, se tem um sinal de menos aqui, ó, você engloba tudo, menos 1. Então, o que é que nós vimos também? Que A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. A questão, ela tá me pedindo o quê? Qual é o coeficiente linear? Vai ser A ou B? B. Se B é o meu coeficiente linear, quanto é que vale B? Quanto é que vai valer B? Menos 1. Então, a minha alternativa certa aqui vai ser a letrinha A. Meu coeficiente linear é menos 1. Dúvida? Tranquilinho, né? Então, nós chegamos na nossa 8ª questão. É uma questão enorme, aparentemente muito difícil, mas é extremamente fácil de resolver essa questão. O primeiro que precisamos fazer é ler com atenção. Então, numa comunidade constituída por 1.800 pessoas, há 3 programas de TV favorito: esporte, novela e humorismo. A tabela a seguir indica quantas pessoas assistem a esse programa e o número de telespectadores. Então, aqui, ó, esporte 400, novela 1.220, humor 1.080, esporte e novela 220, novela e humor 800, esporte e humor 180, esporte, novela e humor 100. Através desses dados, verificou-se que o número de pessoas da comunidade que não assiste qualquer um desses programas equivale a quantas pessoas? Eita, que parece que ficou muito difícil, mas se usarmos o diagrama de Venn, isso vai ficar mais simples. Então, vamos tentar resolver para que a gente possa fazer essa questão e acertar de primeira por lá, caso apareça uma semelhante a esta. Então, a primeira coisa que você precisa perceber são quantas bolinhas você vai precisar usar. Nesse caso aqui, ó, nós temos esporte, novela e humor. Então, eu vou precisar de 3 bolinhas interligadas entre si. Então, tem aqui, ó, 1, 2 e
3 bolinhas. Perfeitas as minhas bolinhas ficaram. Só que não. Mas vamos lá. Aqui, ó, eu vou chamar E de esporte, essa outra N de novela e essa outra H de humor. Tá bem? Então, de onde é que vamos partir? De onde é que vamos partir? Deixa eu colorir essas bolinhas para ver se vai ficar mais fácil de vocês enxergarem o que eu preciso para a gente poder resolver essa questão. A minha bolinha ela vai ser vermelha. A minha bolinha N será azul. E a minha bolinha H será preta. Tranquilo? Então, vamos lá. Sempre, uma dica, você vai partir de baixo para cima, nesse tipo de tabela. Sempre vai começar pelo centro e depois partir para as extremidades. Então, nesse caso aqui, ó, este é o centro, essa é a intersecção de todas as minhas 3 bolinhas. Então, é aqui, ó, eu vou ter a bolinha azul, eu vou ter a bolinha vermelha e eu vou ter a bolinha preta. Então, aqui é a nossa intersecção. Então, quantos espectadores assistem esporte, novela e humor vai estar aqui dentro? E quantos são? 100. Então, aqui você vai colocar o número 100 dentro dessas 3 bolinhas juntas. Depois, você tem a bolinha do esporte e humor. Então, o esporte é a vermelha e o humor é a preta. Então, esporte e humor juntos. Ó, vê se dá para perceber aonde fica esporte e humor junto. Então, é justamente isso aqui tudo, ó. Esporte e humor. Essa é a intersecção de esporte e humor. Então, essa que eu já coloquei, né? Então, agora eu vou colocar essa. Mas aqui é 180. Mas se eu perceber direitinho, aqui dentro já tem 100, ó. Para 180, falta quanto? 80. Depois eu vou fazer novela e humor. Novela e humor. Olha aqui, ó. Novela e humor. Então, essa é a intersecção de novela e humor. Novela e humor são 800. Mas eu já tenho quanto aqui dentro? Olha bem, aqui dentro eu já tenho quanto? 100. Faltam quantos para 800? 700. Entendeu? Aí, vamos para a próxima. Esporte e novela. Aqui, ó. Esporte e novela. Ó, esporte e novela onde é? Então, é justamente isso aqui, ó. Esporte e novela. É 220, mas eu já tenho quanto aqui dentro? 100. Para 220 falta quanto? 120. Compreende? Aí agora, ó, humor 1080. O humor é toda essa bolinha aqui, ó. Toda essa bolinha. Então, eu tenho que somar quantos já tem aqui e ver quantos faltam para 1080. Compreende? Então, 700 mais 100, 800. 800 mais 80, 880. Para 1080, faltam quantos? 200, né? Tranquilo? Então, agora a gente vai para a novela. E sempre colocando um quiquezinho do lado para não se perder. Então, novela eu preciso de 1220. Eu vou somar quantos eu tenho aqui e ver quantos faltam para 1220. 700 mais 100, 800. 800 mais 120, 920. 920 para 1220.
300, né? Então, de 920 para 1220, faltam 300. Aí agora eu vou ver esportes. Vou somar aqui e ver quanto falta. 100 mais 120, 220. 220 mais 80, 300 para 400, faltam quantos? 100. Entenderam? Aí agora o que é que você vai fazer? Você vai somar todos esses valores, e subtrair de 1.800, que é o total de pessoas que assistiam aí aos 3 programas de TV, na verdade as pessoas que foram consultadas, e a gente vai ver quantas pessoas não assistiram nenhum desses programas, né? Então bora lá. Como é que eu faço para somar isso? Porque também fica chato, né? Vai ser uma tabela imensa aqui de números para a gente somar. Então, como é que eu faço para somar? Eu procuro entre esses 3 o que possui o maior valor. No caso, é a novela, né? O N, que é 1.220. Então, eu tenho certeza que dentro dessa bolinha toda aqui, ó, esses valores que estão aqui dentro são 1.220. Como é que eu tenho essa certeza? A gente não saiu tirando? E se eu for somar, ó, 700 mais 300, 1.000. 1.000 mais 100, 1.100. 1.100 mais 120, 1.220. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, tem 1.220. Então, toda essa bolinha, é como se toda essa bolinha eu já tivesse somado. E agora eu vou somar o que tá faltando, que são esses 3. 200 mais 100, 300. 300 mais 80, 380. E eu vou somar isso aqui. Porque senão eu teria que colocar, ó, 100 mais 80, mais 200, mais 100 de novo, mais 120. E ver que ia ficar uma conta enorme, né? E desnecessária. Então, 0 mais 0, 0. 2 mais 8, 10. Vai 1, desce 0. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. E desce 1. 1.600 pessoas assistiram a esses 3 programas de TV. Eu tenho 1.600 pessoas, mas eu consultei quantas? 1.800. Então, está faltando quantas aqui? É bem simples, né? Se eu falar 1.800 menos 1.600. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 8. Menos 6, 2. E 1 menos 1, 0. Temos aí 200 pessoas. A letrinha B de nosso exercício. Tranquilo, né? Simples. Se você lembrar que precisa partir do meio para as extremidades e que precisa estar subtraindo sempre para colocar os valores, fica mais fácil, tá? E leia uma questão com atenção para que possa saber o que ela está pedindo, o que ela está solicitando. Vamos ver aqui a nossa próxima questão, 9ª questão. Analisando a função f de x é igual a menos 3x menos 5, podemos concluir que uma dica para vocês. Geralmente lá, as questões elas vêm muito pequenininhas. A fonte, né? A fonte é pequena. Então, reescreva a função maior para que você possa enxergar o que precisa ser realmente feito. E só assim você também até perdeu o medo, né? Às vezes. Então, f de x é igual a menos 3x menos 5. Olhando aqui para essa função, nós vamos ver quais são as condições, né, as alternativas que a questão aqui nos dá. Então, o gráfico dessa função, ele é crescente? O que é que nós aprendemos com isso? Que o coeficiente da função, o coeficiente angular, que é justamente o número que multiplica x, se ele for positivo, um número positivo, essa função ela é crescente. Se for um número negativo, essa função ela é
decrescente. Então, se eu estou olhando aqui, ó, para o número que multiplica x, esse número é positivo ou é um número negativo? É um número negativo, né? Menos 3. Então, o gráfico dessa minha função, ele vai ser decrescente. Então, já resolvi até mesmo a questão. É a letra D aqui, ó, de nosso exercício. O gráfico da função, ele é decrescente. Era apenas para fazer isso, tá? E agora vamos para a nossa 10ª e última questão, novamente lembrando para vocês e pedindo para que possam se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês. Caso tenham dúvidas, deixem nos comentários. E se gostaram, deixe seu like e ative o sininho para que eu possa saber, né, que vocês estão entendendo e assim poder produzir mais vídeos. Do contrário, a gente para, né? É simples. Mas vamos lá, para a 10ª e última questão. Sendo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero e x pertencendo aos reais, considere delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, estamos falando aí de uma função do segundo grau. Então, não haverá intersecção do gráfico com o eixo x quando? Então, nós aprendemos isso aí no nosso vídeo sobre função do segundo grau. E nós vimos que uma função do segundo grau, o gráfico dela, né? O gráfico dessa função do segundo grau, ele temos aqui o eixo y e o eixo x, e ele é representado por uma parábola. Quando a função ela é positiva, o a é positivo, essa função possui concavidade para cima, se for negativa, a concavidade é para baixo. E nós vimos essa questão de cruzar aqui, ó, o eixo x. Então, vimos que se delta é maior do que zero, no gráfico dessa função, nos eixos y e x, essa função ela vai cortar o eixo x em dois valores, em dois pontos, independente se esses pontos são positivos ou negativos, tá? Agora, se delta for igual a zero, no gráfico dessa função, onde vamos ter uma relação entre os eixos y e x, essa parábola ela vai cortar aqui, ó, interceptar, na verdade, o eixo x apenas em um único ponto. Na verdade, são dois pontos, mas eles são iguais. Então, determinamos como sendo um único ponto. E se delta for menor do que zero, no gráfico yx, esta parábola não vai interceptar, ó, não vai cruzar o eixo x, tá? Então, é bem conceitual, não tem cálculo nenhum nessa questão. Ele só pergunta, não haverá a intersecção do gráfico com o eixo x quando? Aqui, ó, se for maior do que zero, a gente viu que intercepta duas vezes. Se for igual a zero, uma vez. E se delta for menor do que zero, o gráfico não intercepta, não tem aqui, ó, ligação com o eixo x. Então, delta precisa ser menor do que zero. Temos aqui como resolução a letra D. Pessoal, ficamos por aqui com nossos exercícios. Esses exercícios foram selecionados por alguns alunos, para que a gente pudesse resolvê-los aqui durante nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ter entendido, possam ter gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixa lá nos comentários que eu vou responder assim que visualizar. Beijo grande para vocês e até a próxima!